Hoje eu fiz um aparato geral aí de SQL. A maioria eu peguei lá no portal da própria Microsoft, para a gente ir batendo uma a uma e relembrando, e algumas coisas novas que a gente vai bater para a gente entender um pouquinho mais, relembrar tudo, né? Tem um comandinho, você poderia selecionar aqui, só que não estava funcionando esse cara aqui, né? A gente digitava lá production. Product, por exemplo, selecionar todos os campos, está dando erro no select. Agora está funcionando. Mas você não precisa digitar o Adventure Works ponto completo, como a gente vem fazendo, né? Você pode selecionar o banco aqui e selecionar aqui na Professor, primeira... o senhor está compartilhando a sua tela? Eu tô, mas eu esqueci de apresentar, então eu ia dar minha aula inteira sem compartilhar. E eu queria que vocês adivinhassem o que eu estou fazendo. Ia ser mais interessante. Mas eu vou compartilhar aqui para melhorar para vocês. Que bom que você lembrou, viu? Sinal que alguém está prestando atenção. Então, você pode mudar aqui em cima para o banco que você deseja, ou simplesmente dar um use no banco que você quer. E aí, se tiver em outro banco aqui selecionado, ele vai mudar para o banco que você vai usar. Aí você pode só digitar a tabela que ele vai direto. O todos aqui, o asterisco significa todos. Você pode selecionar também os campos que você deseja, ao invés de selecionar todos. Qual que é a diferença no resultado final? Você imagina o seguinte, quando você está falando com dados, né, esses dados eles vão ter que transitar do servidor. Você imagina que o servidor está na nuvem, o servidor está no CPD da empresa, né, e você vai selecionar todas as colunas da tabela e todos esses dados vão transitar da nuvem até a máquina local que vai fazer o processamento, né? Você não precisa de todos os dados, não tem por que você selecionar todos, você pode selecionar só os dados que você precisa. Então, a gente vai poupar também tempo de processamento do server e tempo de transmissão, né? Que é o que a gente não quer. Então, a gente viu também que a gente pode usar order by. O order by pode ter o ASCII ou pode ter o DESC. O order by pode ter o ASCII ou pode ter o DESC. Então, ele vai pegar a coluna que você mandou ordenar e vai ordenar por ela, ou de forma crescente ou decrescente, né? E você pode usar order by composto por mais de um campo, que ele vai ordenar primeiro pelo critério inicial e depois pelo segundo critério. Você ordenou pelo preço e colocou em ordem alfabética dentro do preço, já pelo order by, para a gente fazer. Né? A gente também viu a cláusula where. A cláusula where, a gente viu lá as colunas, a gente pode dar alias para os campos, né? Isso aqui é um alias, né? Alias, né? O apelido, né? Pode dar apelido para os campos. Aqui poderia ser, por exemplo, o preço, né? Esse apelido é o que vai aparecer na coluna de resposta. E você tem critério, e o critério pode usar aqui end, pode usar parênteses, pode usar or, name. E ele vai pegar o que atende esses dois critérios, que é o end ou começado por A, o order by. Então, você começa com os campos, a origem,
o critério que você vai usar, que pode ser um critério composto, e ele vai seguir a ordem da composição que você fizer. E tem um order by para você selecionar, né? Quando for texto, tem que vir com aspas simples. Quando for numérico, é sem aspas simples e é o valor numérico. E você pode usar o like para campo textos, e aí usar o caractere especial, percentual, para dizer que você quer todos começados com A. O like poderia ser também todos terminados com A, ou ter A em qualquer lugar do texto, que aí o A seria percentual antes, percentual depois. Você pode concatenar qualquer texto aqui no like, por exemplo, você quer todos que comecem com AD, todos que comecem com AD. Trouxe um aqui, o adjust. Todos que tenham AD no meio do texto, todos que tenham AD no meio do texto. Head, por aí vai. Qual que é a diferença? Quando você usa o like, com percentual antes, percentual depois, você matou a utilização de índice nesse select. Não tem índice, ele vai fazer sempre aqui, quando você usa asterisco antes, percentual antes, percentual depois, ele vai fazer sempre table scan. Table scan é o quê? Ele vai rodar todos os registros da tabela para ver qual que atende esse critério. É isso que ele vai fazer. Tá bom? Bem, continuando, tá? Continuando os nossos exemplos. Você pode ter... Opa, peguei aqui, não copiei. Eu trouxe os exemplos prontos para a gente já mostrar e explicar para ir mais rápido. Você pode ter select com nome de campo e dar nome para ele alternativo, né, que é o alias. Você pode criar campos com cálculo. Ele pode ser feito dessa forma ou dessa forma. Tá? Você vai criar a conta e colocar o as now discount sales. Das duas formas funciona. Aqui você fez a tabela A, deu um alias para a tabela, P, por que o P? Porque aí você usa o alias aqui em cima do P, ó, da tabela. Fez um join com a sales e deu um alias para ela. Por que você deu o alias? Você vai usar esse alias aqui no seu join, P e sort. E deu order by com product name. Já deu order by com alias. As versões mais novas da SQL aceitam esse order by com alias. Você criou o alias aqui em cima, você deu order by com alias aqui embaixo. Tá vendo? Mas você também poderia dar order by com pname. Ele também funcionaria com pname. Tá? Só que você deu com alias. Então, são as duas formas. Aqui também você poderia criar esse campo calculado. É uma multiplicação aqui. Poderia criar ele também com as discounts. Tá? Também funcionaria. Sem problema nenhum. Lembrando que você está separando os campos com a vírgula. Cada cara desse aqui é uma coluna diferente. Esses dois aqui são calculados. Um está multiplicando, o outro está multiplicando 3 variáveis. Só que multiplica primeiro essas duas, está dando parênteses, para depois multiplicar pela de fora. Conta simples, deu retorno. Beleza? Vamos continuar. Eu não sei se as versões mais novas aceitam você dar o E pelo alias também. Vamos ver se aceita. Para a gente colocar aqui discounts maior que 0. Então é a sort, where. Não, o where tem que vir depois do join. Não vai aceitar. Tá vendo? Ele aceitou o order by, mas não aceitou o alias pelo discount. Então você vai ter que fazer o where fazendo a conta de novo para você pegar o where maior que 0. Tá? Se você quisesse ver. Vamos continuar aqui os nossos exemplozinhos. Aqui você pode ter um exemplo onde você monta um campo
calculando, né? Você pode ter exemplos calculando a coluna, né? Deixa eu pegar o exemplo aqui. Você pode ter um exemplo calculando a coluna. Vou fazer para cá. Com uma string associada, né? Isso aqui não é uma boa prática, né? Você trazer o texto aqui, não agrega nada esse texto repetido, só vai transitar do banco para cá. Você devia resolver. Mas se você quisesse montar um campo dinâmico, você poderia fazer mais. Talvez usar aqui um str, não sei se o str vai funcionar direto. Aí colocar o mais aqui. Para colocar um mais no product name, vamos ver se funciona. Aí sai numa coluna só o texto. O str não funcionou aqui, vamos ver aqui o convert. Baixar max. Agora a gente vai ter que contratar a função convert, você converte uma variável para outro tipo. Eu quero converter essa string para baixar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, fecha o convert. A função convert faz conversão para o tipo aqui, ó, vai converter esse valor numérico para esse tipo. Vamos ver se vai. O convert funcionou. Tá vendo? E você concatenou o texto. Tá? Você concatenou o texto total receita, com o valor convertido para baixar, com o para e com o nome do produto. E aí ele trouxe para você as 121 mil linhas, né? Desse cara aqui. Que é o que foi vendido. O primeiro exemplo que a gente viu era com vírgula, né? Então ele colocava um em cada coluna, e esse aqui concatenou e retornou numa coluna só. Aqui a gente pode chamar aqui de texto de receita do produto. Essa coluna vai ter esse nome. Só de maldade. Order by, PNM, ou aquele nome todo, né? Beleza? Então vamos continuar a nossa brincadeira. Né? Uma das cláusulas que elas são interessantes e que eu não mostrei ainda, que eu devia ter mostrado, mas vou mostrar hoje, que é a distinct. A distinct, ela vai pegar só o registro único. Se a gente pegar a tabela Human Resource.employ, né? Vocês vão ver que ela é muito maior do que a quantidade de registros que o distinct vai tirar. Ops, cliquei no lugar errado. Ela está retornando aqui 290 linhas de dados, né? Só que a gente vai pegar só o job title, o distinct do job title, que é esse cara aqui, ó. Eu quero pegar só os registros distintos desse cara. Então, o que for repetido, ele não traz. Ele vai trazer só o que for igual. Só o que for diferente, né? Ele vai trazer bem menos registros, ó, trouxe 67 linhas, e não tem nenhum repetido aqui, porque ele pegou os distintos. Outro cara que eu não mostrei para vocês é o top. Se você pegar o top 10, por exemplo, ele pega os primeiros 10. Ele só selecionou 10 linhas. Se você der um order by desk, ele vai order by business ID desk, ele vai pegar os primeiros 10 do outro lado. Então, o top 10,
O top, ele seleciona uma quantidade de linhas que te interessa. E o distinct, só os registros diferentes daquela coluna que você selecionou. Se você colocar mais colunas, ele vai pegar o distinct de mais colunas. Então, quando você dá distinct todos, os registros são diferentes, ele vai trazer todos também. Ele trouxe os 290. Então, o distinct tem que levar em conta só uma coluna ou as colunas que você quer para fazer. Se você colocar, por exemplo, Organization Level, se tiver um Organization Level 2 com esse cara aqui, ó, ele vai trazer repetido, porque vai ser distinto os dois. Tá vendo? Vamos lá. Vamos ver se a gente tem algum repetido. Ele trouxe 68 também, escolhi uma linha ruim para fazer isso. Deixa eu tirar esse top aqui. O distinct leva em conta todas as colunas selecionadas, ele vai trazer as colunas distintas. Deixa eu pegar essa coluna aqui, ó. Vacation Loss, talvez tenha repetido nela. Trouxe 290, porque elas são diferentes. Apesar de estar só as duas, ele traz os repetidos. Então, quando você dá o distinct só com uma coluna, ele vai pegar só dessa. Se você der com duas, ele vai pegar das duas. Se você der com todas, ele vai procurar se existem linhas iguais. Normalmente não vai existir, porque tem a chave primária que vai ser diferente. O distinct é bem interessante. Uma outra coisa que a gente pode usar, um outro comando que ele é interessante, é o exist. O exist, ele é interessante. Vai estar procurando os nomes distintos, ó, da tabela Product, desde que ele exista na tabela Product Model. É como se fosse um join, só que ele vai fazer a cada linha esse subselect aqui, é como se fosse um select 1. Só que aqui no exist você relaciona a tabela de cima, que é o P, com a tabela de baixo, que é o PM. Aí você dá um like no name do PM e ele vai fazer o distinct name. São os nomes diferentes, ó, o distinct, verificando se esse product existe na Product Model. O comando exist pode ser usado também para você fazer essas verificações. Aí pode ter exist dentro de exist para você fazer várias verificações dentro do seu select. É bem interessante o exist. Que também é a mesma coisa que o select in. É um outro recurso. A gente está vendo o exist. Aqui tem o select in, onde ele faz. Só que ele não deixou fazer, ó. Vocês é para mostrar que ele não deixa eu pegar o. Não, faltou o SP aqui. Vamos ver se ele vai deixar agora. Deixa assim, tá certo. Meu select estava errado. Mesma coisa que a de cima, só que com select in, para pegar a de baixo. Observa, a relação é a mesma, ppm, name like. Só que aqui embaixo você fez a associação com o Product Model ID, aqui ele verificou se o Product Model ID existe na coluna Product Model ID. Muda um pouquinho a sintaxe, mas funciona da mesma forma. Select in. Pode falar? O end ali, você não entendi a última linha dele. Qual a última linha? O end aí, o name. É isso aqui, ó. O select in, ele está com como aqui é um subselect, ó, o name, está vindo o name da Product Model, da Product
model. Você não precisa se preocupar, entendeu? Que é esse select aqui, ó. Esse aqui é um like, ele está verificando o que o nome está igual a long, tá vendo? O que o nome inicia com long, sleeve, logo, jersey. O name da product model, iniciado com isso. Então, ele está fazendo o select ID da product, onde a product model ID está dentro desse select aqui, que atenda a esse critério. Long, sleeve, logo, jersey. E já relacionou o model ID da de baixo com o model ID da de cima. Entendeu? Sim, entendi. Valeu. Não, se não entendeu, pode continuar, tá? A gente explica de novo, até achar uma linha que entenda. Não precisa se preocupar, não. É normal. Não, tá de boa. Eu só tinha ficado em dúvida do end ali, mas tranquilo, deu pra entender. O select in também aqui ele está dando um distinct, porque pode aparecer mais de uma vez quando você relaciona a pessoa com o empregado. Ele pegou só o primeiro e o último nome, né? O último nome e o primeiro, na verdade, nessa hora. E aí ele fez o join, pegou quem está com o Business Entity ID, e aí procurou aqui, relacionou as duas tabelas por esse campo, o employee com a person pelo Business Entity ID, e aí está procurando se existe um bônus de 5 mil. Quem ganhou o bônus de 5 mil? Tá vendo? 5 mil na tabela bônus. E está relacionando o campo ID da bônus, Entity ID, com o campo ID da E, que é a employee. Então, aqui ele vai retornar todo mundo que ganhou o bônus de 5 mil. Né? Nesse período. Você poderia colocar aqui outro valor qualquer para fazer isso também. Com esse where poderia estar dentro de bônus também, que ia dar o resultado igual. Aqui tem um select um pouquinho mais chatinho. Né? Está selecionando o model ID da tabela Product. O model ID vai ter o Max List Price. Aqui é onde está agrupando pelo Product Model ID. Então, se você retornasse aqui, ele ia retornar todos os grupos do Product Model ID, só o código. Né? Essa tabela sem o agrupamento, ela tem mais que 120 linhas, vamos ver. Tem 504 linhas, porque o Product Model ID se repete. Né? Então, ele agrupou só todos os grupos Model ID, mas ele quer pegar o valor máximo do list price dela. Né? E o valor máximo tem que ser maior ou igual à média de valores, ó, vezes 2 num subselect. Tá vendo? Também com esse select. E aí vai retornar nenhum Project Model ID que atende. Então você pode fazer group by com having. Nesse having você ter critérios como max. Né? Você poderia ter aqui, por exemplo, um valor fixo, né? Ou um subselect. Para você fazer isso. Esse aqui são os model ID, que o list price dele, o máximo do valor de list price dele está maior ou igual a 100. Né? Ele vai trazer esse valor. Se você colocasse aqui o max list price, ele também retornaria aqui no agrupamento para a gente poder conferir esse dado. Ia ficar um pouquinho melhor, né? Tá vendo? Esse é o valor máximo do list price desse agrupamento. Né? E esse select aqui, vamos ver o que esse select aqui retorna. Então, ele está relacionando com esse where, ele só vai funcionar com o Project Mod ID igual ao Project Mod ID. Então, eu teria que fazer um where aqui, uma coisinha mais chatinha.
Vamos tirar esse vezes 2 aqui para ver se ele retorna alguma coisa. Retornou, porque a média de preços desse agrupamento, o last price vai ser sempre maior, ele retornou os registros maiores desse cara. Então, você pode ir complicando a sua seleção. Deixa eu achar algumas outras aqui. Tá? Com o subselect, você pode ter mais de um subselect. Aqui tem um exemplo selecionando pessoas. Tá? A pessoa relacionando com a employee, que é o PP e E, e aí ele relaciona o E com o PP na join, fez o inner join, e aqui colocou um error. Aqui começa o error com select in. Esse é o primeiro select in, tá vendo? Aqui tem um outro select in dentro dele, um outro select in, tem um outro select in dentro dele. Então você pode ir agrupando select ins com select ins. Olha lá, o outro select in com E. Esse parênteses aqui fecha esse aqui. Esse parênteses aqui fecha esse aqui. Tá? E esse parênteses aqui fecha esse aqui. Então, o critério principal é esse business entity, se ele existe nesse cara aqui, só que esse cara aqui tem que ter o size ID dentro desse cara aqui, que tem que ter o product ID dentro desse cara aqui. Então, só vai vir product number BKA que tenham, que estejam nessa ordem desse detalhamento de vendas, né? Que o ID esteja dentro dela e que o Business Entity ID esteja dentro desse cara aqui. Então, é um encadeamento de critérios de select in. A cada volta que fizer no registro, ele vai fazer um select. A cada volta que fizer nesse subselect, ele vai fazer outro subselect. A cada volta que ele fizer nesse subselect, ele vai fazer outro subselect. Se atender o critério, ele vai retornar os registros que atendam esse critério. Então, a gente sabe que o Albert e M compraram um produto com esse cara aqui, Product Number, porque ele veio enraizando a ordem até chegar esse cara aqui. O Product Number desse cara aqui. Se você quiser saber quem comprou esses produtos, né? Você teria que vir lá na pessoa, no cabeçalho da compra, que está relacionado com a pessoa, no detalhamento do cabeçalho da compra, que tem os produtos, e na tabela de produto, que tem o Product Number. Então, você vai até chegar no dado que você deseja. Vocês entenderam esse subenraizamento aqui? Sim, professor. Maravilha. Então, vocês viram o Group By pode usar o SAM, né? E dar alias para o seu Group By. Ele vai somar todos os produtos por under ID. Tá? Você pode usar critérios como o Group By, como o SAM, que a gente já viu também nas aulas passadas. AVG, né, a soma. Então, o Group By pode ter o Order By também junto. Então, ele está trazendo aqui o preço médio e a soma total. Vamos continuar. E o Group By pode ter o Where é diferente do Having, porque o Where é um critério normal de filtragem. Né? O Where é um critério normal de filtragem. E o Having, você vai usar uma das funções de agrupamento para fazer o filtro, já levando em conta a função de agrupamento. Nesse caso aqui, ele só vai selecionar os registros que tem o last price acima de 1.000, e aí depois vai jogar o agrupamento e fazer o AVG. Então, o Where, ele filtra o conjunto de dados que você vai agrupar. O Having,
ele filtra o resultado baseado numa das funções de agrupamento. Isso é importante, tá, gente? Vocês terem isso na mente. A diferença do where, com funções de agrupamento, e o group by. Então, continuando, você pode ter funções de agrupamento, né, que levam em conta campos compostos. Aqui está multiplicando dois campos, eu quero agrupar por essa multiplicação, ele vai pegar todos os resultados que estão iguais e vai ordenar por essa multiplicação. E aí você vai ter, né, os preços agrupados por uma conta, né? O que tiver o mesmo resultado, ele vai agrupar. Ele pegou a média, você poderia meter um count, né, já que você está contando, para você saber quantos eles contou. Você poderia meter um sum, né? Você poderia meter um max, para você pegar o valor máximo. Tá? Tudo isso são funções de agrupamento. Você poderia pegar um min, para pegar o valor mínimo. Então, são as funções de agrupamento. Elas não precisam estar no group by. O group by vai estar o resultado, né? Que é aquele que você quer exibir. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui precisa estar no group by. Mas as funções de agrupamento não. As funções de agrupamento, elas vão agrupar, levando em conta o seu group by que você está fazendo. Né? E aí você vai ter lá o total que ele levou em conta para essa média, a soma, o valor máximo, o valor mínimo. Tem dois, ó. A média, ó, a soma é 24, o valor máximo é 12, 12. Pode ver que bate. Aqui tem 2, 18, a soma é 36, 18, 18. Não tem nenhum diferente, né? Aqui é 10, 11, 110, valor máximo, valor 11. Então, as funções de agrupamento, elas vão levar em conta o quê? O que você colocar aqui no group by para ela fazer a conta. E você pode fazer funções de agrupamento usando vários campos, né? Se você tiver vários campos na tabela, pode somar os vários e dar o min, dar o sum, etc. Fazer várias coisas com isso. Então, vamos lá. Aqui é uma função de agrupamento simples também, usando a média. Né? Um AVG dando as aqui, ao invés de criar o campo dinamicamente igual ele criou aqui. Com o where, né? O where já filtra. E aqui um group by pelo product ID, que é o que você está exibindo. E o order by pelo AVG, mostrando que quando você vai dar o order by pelo campo totalizador, você tem que colocar ele aqui, fazendo o AVG, que aí ele vai ordenar pela média o seu resultado. Continuando. Aqui o having, como eu falei, ele é diferente. Né? Por que o having é diferente do where? O where filtra o início e depois agrupa. O having, ele filtra o final. Ele só vai retornar para você o que a média for maior que 5. Então, você não vai ter produtos. Posso até colocar aqui o AVG, o order put aqui para a gente ver. Ele não vai ter produto com a média menor que 5. Tá? Vai ter produto com a média maior que 5. Diferente se você colocasse no where, que aí ele ia pegar tudo que tem o adequate maior que 5. Tá? Ao invés de fazer a média maior que 5. Então, o having tem essa diferença. É importante você saber quando você vai usar um, quando você vai usar outro. O like. O like ele pode ser usado também no having.
não só no where. Né? Aqui a gente tem um select com group by, ó, aqui já com 2 colunas no group by. Né? E aqui ele está pegando o having do number que está no group, dando like. Então ele já vai pegar só o que o agrupamento tem 4BD no resultado. Né? Para saber se esse group by está fazendo alguma coisa, você pode colocar um count, sinal que tem que retornar mais de 1. Né? Senão fica parecendo que ele não fez nada. Né? Teve 5 vendas, né? No mesmo ID, né? E ele pegou só o que tem 4BD aqui. 5 vendas com 4BD nesse cara. Mesmo item Sales Order ID. Vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente mais tem que fazer. Alguém está tendo alguma dúvida? Maravilha. Então você pode ter o where e o having no mesmo critério de filtragem. Tá? Lembrando que o where vai filtrar o conjunto de dados que você vai agrupar e o having filtra o resultado através do critério de agrupamento que você quer. Então ele fez isso. Aí você poderia colocar aqui o campo média, só para a gente ter uma ideia. De que ele está trazendo só o resultado que tem AVG maior que 5 na média. E ele não trouxe ninguém nesse critério de agrupamento com unit price. Se você mudar isso aqui, talvez mude o resultado. Não tenho certeza se vai mudar. Mas aumentou a média, eu acho. Vamos ver se aumentou a média. Não sei se aumentou a média. Não, a média diminuiu aqui. Porque você filtrou o conjunto de dados antes de filtrar o resultado. E se você pegar só esse cara aqui sem a função de agrupamento, o resultado vai ser completamente diferente. Continuando aqui as funções de agrupamento. Né? Média, soma, né? Group by pelo Product ID, o having filtrando o resultado, né? E pode ter critério composto no having também, desde que sejam todas funções de resultado, né? Não tem problema nenhum no seu having. Professor, Ele vai ter. Fala. quando você usa o having aí, você está falando que só é para somar os que são maiores do que 100 mil? É isso? Não. Não? Não. É o quê? Só vai exibir, ele vai fazer a soma total e ele vai filtrar o resultado. O having filtra o resultado. O where filtra o início. O que você vai levar em conta para o resultado. Entendeu? Entendi. O where ele filtra o valor que você tem no banco de dados. O having ele filtra o resultado. Tipo assim, eu tenho 10 pedras. O where tira as pedras que eu vou levar em conta para agrupar. O having agrupa as pedras e depois ele tira de acordo com o resultado. Ele agrupa todas. Entendi. Entendeu? Aham. Valeu, professor. É a diferença do having para o where. Então você pode fazer também com essa sintaxe aqui que funciona. Tá? Não tem problema. Lembrando, o banco de dados ele aceita a casa decimal com ponto, né? Não é com vírgula, como a gente faz na nossa vida real, que já está fazendo o having. Aqui ele criou a variável em tempo dinâmico. Né? Sales order details, continuando. Você pode usar uma função count. Ele vai retornar tudo que a conta. Você poderia colocar, vamos ver se funciona aqui, count todos.
ele vai retornar só o que der maior que 1.500, só no contar desse registro, salas order details, né? Ele está contando tudo e trazendo, né, esse count, que tem pelo menos 1.500 itens envolvidos, né? Ele está contando aqui, ó, o que tiver mais de 1.500 itens, ele vai trazer. Sales order detail, o detalhe da venda, toda venda que tem mais de 1.500 itens, ele vai trazer nesse cara. Entendeu? Ele está agrupando. A gente pode fazer union entre selects diferentes. O union ele é um pouquinho mais chato. Tá? Ele vai pegar os dois resultados. Ele vai pegar esse resultado de cima. Tá? E vai unir com esse resultado de baixo. Então ele vai fazer aqui, como tá igual o seu select, né? Ele fez, a gente pode colocar um merge union aqui. Vamos ver o que ele faz com merge. Merge, ele vai achar só as diferenças. Uniu os dois select. Se você tivesse um where em cima, vamos lá. O que você faz quando você quer, por exemplo, gambiarrar duas origens de dados diferentes, ter o mesmo select, sabe? Muito usado para, pelo menos eu uso muito para gambiarra. Olha lá. Ele pegou o que era menor que 70 e o que é maior que 150 do seu resultado. E fez uma união desses dois selects como um resultado só. Então você vai usar o union quando você quiser fazer essas uniões de resultados diferentes, né? Para você ter resultados. É como se fosse o mesmo select, mas na verdade você está tirando de origem diferente e montando o seu modelo. Acho que o resto são exemplos, né? Por exemplo, vou pegar aqui com um textinho para Professor, só explicar uma o tipo. duvidazinha. Pode falar. Esse option merge union, ele faz o que exatamente mesmo? Faz o merge, ele vai unir as duas coisas e procurar os conflitos, né? Ah, tá. Vamos ver o que ele faz aqui. Na verdade, fez a mesma coisa, é o padrão, é o default, é o merge union. Mas você pode acrescentar outras coisas. Ele faz Tá, o merge, né? é porque tem várias opções, né? Aí dá pra... Beleza. Aqui, por exemplo, um tipo de extração, né? Recupera o número de funcionários de cada cidade da tabela endereço. Entendeu? Você quer recuperar o número de funcionários de cada cidade. Então você vai lá, busca a cidade e o número de funcionários. Você já está começando a extrair dados aqui, ó. Entendeu? Você está usando o grupo by, você está usando o count. Né? O sistema está te dando respostas. Entendeu? Então, você começa a fazer essas extrações de dados, quando você entende o problema, vai estar sempre associado a um problema, né? E você vai usar os eventos para você fazer essas extrações. Ó, recupera as vendas totais durante o ano, tem uma função chamada datePart, para você pegar só o ano, tá? E aí você faz o group by, né? E ele vai te dar as vendas totais por ano, cada ano que você teve. Você poderia usar aqui também uma outra forma de você fazer isso aqui, além da datePart, né? Ele só pegou o ano. Você poderia usar a função year. A year também funciona.
a Oliver Date. Poderia meter aqui um Asano. Tá? Aí tem o Sam aqui, continua. Vou colocar aqui um S total. Tá? E o seu group by, o seu order by, ao invés de ser pelo date part, vai ser pelo year. Pelo year. Então, eu estou mostrando para vocês que não tem só um caminho de você obter a resposta. Né? A mesma resposta, usando a função year, né, para ele fazer. Para ele fazer o seu select. Ah, eu quero por ano e por mês. Você vai meter aqui um month também. Order date. Né? Só que o seu group by tem que ter uma vírgula. Month. Order date. Né? Se você quiser ordenar por mês também. E aí ele vai te retornar essa extração de dados, vai trazer o total de vendas por ano e mês. Né? Vai trazer por ano e mês, ao invés de só por ano. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver. A mesma coisa, só que selecionando o ano, besteira. Né? Aqui é uma outra extração que é simplesinha, mas também responde, né? Aqui, ó. Recupera o total das vendas, né? Que excedem 100 mil. Então, você começa a usar os conhecimentos que já aprendeu para obter resposta. Só que qual que é o lance, gente? A gente precisa conhecer o banco, né? Quando você for extrair, quando você for fazer análise de dados, você vai precisar conhecer o banco para fazer a extração. Você não consegue obter resposta sem você conhecer o banco. Então, o nosso trabalho como analista de dados vai ser também conhecer a estrutura do banco. Né? Aqui é a mesma coisa. É outra pergunta aqui, só que levando em conta aqui outro fator. Deixa eu pegar outro que fica mais fácil. Tem Select In para criar tabela, só que eu vou falar isso só no segundo semestre, vou falar isso agora. Criar a coluna dinâmica de seleção. Ah, o Choose. Choose é interessante. Que é a escolha, né? Aqui, ó, isso aqui é interessante, porque você pode... Você tem o Product Category ID. Se a gente pegar esse Select aqui, ó. Né? Vou pegar aqui só isso. Vou pegar o Product Category ID. Né? É um campo da tabela normal que tem a categoria do produto. Tá vendo? É o Product Category ID 1, 2, 3. Deixa eu colocar os outros aqui, ó. Só para a gente ver o que são essas categorias. Né? Aquelas categorias que a gente agrupou na aula passada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Beleza. Só que você quer que ele crie letras para isso, né? Você pode usar o choose e ele vai criar as letras nessa ordem aqui, ó, para cada produto de categoria ID. É o choose. Quando for A3 é C, A1 é A, A2 é B. Então você pode ter essa expressão para você criar a coluna dinâmica de forma rápida, né? Sem ter if. É bem interessante. Você pode fazer isso com if também, só que eu não vou falar sobre isso agora. Já mostrei o Minimax. Então é isso, gente. É isso que eu queria mostrar hoje. Foi um overview. É uma parte geral. A aula foi mais rápida porque eu não precisei digitar os dados, né? Mas eu acho que foi um bom overview aí.
Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que deseja fazer? Professor, tem como só voltar lá na questão do choose ali? Claro. O choose. Ele vai pegar o Product Category ID, ó, olha lá. Tem 1, 2, 3, 4, tá vendo? Certo. Ele vai pegar esse cara aqui, ó. O 1 vai ser A, o 2 vai ser B, o 3 vai ser C, o 4 vai ser D, o 5 vai ser E. Cada valor diferente que ele retorna vai ser uma letra. Entendeu? Se você Tá. fizesse um insert aqui, ó, se fizesse um insert na tabela, E se caso tivesse mais de 6 linhas? aí o seu choose ia ficar só na 5, você ia ter que prever Ah, isso. tá. Entendi. Por isso que Não seria ia melhor fazer usar mais. o if nesse caso? O if também você ia ter que prever todos os critérios. Ah, tá. Não é mais. Eu não sei se é autonumeração, talvez dê erro. É autonumeração, então não precisa do 5. Ele não deixou inserir, porque esse campo aqui deve ter alguma regra associada. Que eu não faço ideia qual que é. Mas deu pra entender Deve maneiro, ser no professor. Aí ele vai colocar o E no útil. Não. Tem uma regra para criar o campo que eu não sei qual é. A coluna não permite no uso. Não sei qual é a regra, tem que olhar o tipo de dado e fazer certinho. Uhum. Mas você Mas deu pra entendeu como é que entender. funciona? Sim, Maravilha. pra gente trocar as linhas. Beleza, professor. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, a prova de semana que vem vai ser a única prova do semestre. Vai A ser só última isso. prova do bimestre. Do bimestre, A isso. AV1. Não, beleza. A Aí vai AV1 valer vai 10, ser não vai ter nenhum trabalho nem nada. isso. Não tem como corrigir trabalho de 120 alunos. Né? Vai ser a sangre. Mas, ó, é fazer a prova e chorar, é muito fácil. Facílimo. Professor, tem como Beleza? você tirar uma última dúvida? Tipo, eu juro que é a última dúvida. Mas é a última dúvida que você faz para mim, a última do ano. É a última dessa questão aí, professor. Ah, bom, então pode perguntar. Tá. Qual a diferença exatamente entre o date part e o year? Ou não tem? O date part, ele permite fazer outras coisas. Aí tem que olhar a referência, aquele linkzinho que eu coloquei no portal de vocês, Sim. né? Eu coloquei um linkzinho lá bem interessante, né? Que é a referência oficial da Microsoft, Aham. né? Que é esse linkzinho aqui, ó, site oficial da Microsoft. Então, se você entrar aqui, ó, nas funções de data e hora, você vai ver as funções. Tá vendo? Ah, não tá nessas funções aqui. É. Você acha todos os comandinhos aqui, ó, funções, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Tem umas coisinhas interessantes. Tem função matemática para pegar seno, cosseno, tangente, né? Quem gosta de engenharia, né? Dá para fazer bastante coisa aqui, fazer raiz quadrada, arredondar, tudo isso direto com dados. Assim como tem funções, né, específicas, ó. Date add, date diff, ó, date part. Então, cada função dessa faz umas coisas. Entendeu? Aí você tem que olhar o que ela faz, né? Naquele caso, aquele uso foi a mesma, para você usar. Tem algumas funções até que são descontinuadas, mas que você pode usar também. Mas a referência está aqui, ó. Se você quiser saber o que faz, entender os detalhes Beleza. da função, Dá uma olhadinha vem a mais aqui, nisso aí. entendeu? Uhum. Aqui tem uma referência gigante para a gente usar. Tá?
que você pode entrar aqui e entender todas as funções sem problema nenhum, e é muito bem detalhado. Beleza. Tá bom? Valeu pela explicação, professor. Então não se prenda somente ao que eu mostro aqui, porque na verdade eu dei o pontapé para vocês, né? Vocês já estão em condições agora de correr atrás do resto. Vou falar o segundo bimestre algumas coisas que eu acho interessantes também, mas eu já considero que a partir daqui, dessa aula, eu sou mais acessório do que necessário para vocês evoluírem nisso. Professor, será que tem como você colocar alguns exercícios lá pra gente fazer durante a semana para treinar para a prova? Tem sim. Beleza, valeu. Beleza? Pessoal, não se preocupem com a prova. Quem rever os vídeos, quem fizer os exercícios, vai ter muita facilidade, tá? Não vou cobrar nada absurdo, né? A prova é só para comprovar mesmo. Mas não precisa ter essa preocupação excessiva com prova, não. Eu acho até que pelo fato de ser online, as questões de múltipla escolha, as notas no geral vão ficar altas, principalmente para quem estudou, para quem viu os vídeos. Não precisa também se matar de estudar, não, gente. Eu estou falando só de ver os vídeos e fazer os comandinhos em casa. Tá? Estou pedindo para ninguém aqui deixar de ver o namorado ou a namorada para fazer minhas aulas, não. Tá? É só ver as aulinhas, reproduzir os SQL e vai dar tudo certo. Parar de gravar.